Pare, não role a tela. Você que sentiu o chamado para clicar neste vídeo, esta palavra é para você. O que você está sentindo não é um acidente, não é uma fase aleatória. É um alinhamento do céu com a sua hora na terra. Você foi trazido até aqui porque o seu espírito já começou a mudar de forma e a sua alma precisa entender o que está acontecendo. Essa dor no corpo que você sente, esse cansaço que não sai, mesmo depois de uma noite de sono, não é apenas estresse. É o seu corpo físico reagindo à pressão espiritual de uma transformação que ele não entende. É o metal da sua alma sendo aquecido a uma temperatura que o seu físico nunca experimentou antes. E essa tensão vaza para os seus músculos, para a sua cabeça, para o seu peito. E as decisões? Por que até as coisas simples se tornaram pesadas, confusas? Você para diante de duas portas e sente que nenhuma delas serve. Vozes que antes te guiavam agora soam como ruído. Isso acontece porque as suas escolhas antigas pertenciam a uma identidade que não é mais a sua. Você está no limiar da forja, e os caminhos do mundo antigo não levam para dentro dela. A paralisia que você sente é a proteção de Deus, te impedindo de pegar um atalho para fora do fogo. E a sua família, seus amigos? Você já sentiu o olhar de alguém que te conhece há anos, mas que de repente te olha como um completo estranho? Como se a pessoa que eles conheciam tivesse desaparecido e no lugar dela estivesse alguém que eles não conseguem mais definir. Esse olhar confuso não é sobre você ter se perdido. É o primeiro sinal externo de que Deus está fazendo algo tão profundo em você que o seu espírito já mudou de forma e o mundo natural ainda não sabe como reagir. Fique aqui comigo, porque nesta hora você vai entender por que relacionamentos antigos estão se tornando estranhos e por que você não se encaixa mais nos seus ambientes antigos. Você vai receber o nome para essa fase de transformação profunda, a forja do inominável, e aprender a ver o calor como prova do cuidado de Deus, não do abandono. Você vai descobrir as 3 táticas que o inimigo usa para te roubar dentro da forja e as 3 armas divinas para neutralizá-las. Você vai aprender a proteger sua nova identidade e, finalmente, será comissionado a operar a partir da sua nova forma, mesmo antes dela estar totalmente visível. Você já sentiu que a distância que cresce entre você e as pessoas que você ama não é apenas uma mudança de interesses, mas quase um ataque espiritual contra a sua identidade? E se essa sensação de se tornar irreconhecível, de não se encaixar mais, for na verdade um sinal de que existe algo em você que o mundo espiritual reconheceu antes mesmo de você? Enquanto muitos tratam essa fase como uma crise, poucos percebem que essa solidão e essa confusão não começam fora. Elas começam quando Deus coloca uma marca de transformação sobre a vida de um escolhido. Mas e se o motivo de toda essa dor acumulada estiver justamente no que você ainda não aprendeu a proteger? Agora pense comigo, e se tudo o que você enfrentou até aqui for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que a minha transformação mais profunda parece uma ameaça ou uma ofensa para as pessoas que deveriam me celebrar? Foi quando eu mesmo atravessei um deserto onde as minhas próprias orações pareciam bater no teto, sentindo o peso de uma armadura que eu ainda não sabia usar, que o Pai me conduziu até o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Esse livro não é apenas uma leitura, é um escudo de entendimento espiritual. Uma ferramenta feita para quem deseja silenciar as vozes da confusão, fortalecer a sua nova identidade em formação e aprender orações específicas para blindar a mente, a paz, os caminhos e o propósito contra as invejas e os ataques que tentam te convencer a voltar para a sua forma antiga. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que podem mudar a forma como você enfrenta os julgamentos que te acusam de ter mudado, a saudade estranha que outros sentem de uma versão sua que não existe mais, e os ataques de dúvida que tentam te fazer desistir no meio da forja.
Não espere o metal esfriar na forma errada para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhum martelo do inimigo é mais forte do que a mão do ferreiro divino que te molda. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual o calor da forja aumentou tanto, e de forma tão repentina, na sua vida. Existe uma razão pela qual você se sente como um metal bruto jogado no fogo, porque é exatamente isso que está acontecendo. Deus é o ferreiro mestre, você o metal escolhido. A crise, a dor, o isolamento, essa é a fornalha. O calor que te cerca, que te sufoca, é a presença do Espírito Santo te aquecendo até o ponto de maleabilidade, onde as velhas estruturas podem ser quebradas. Cada golpe que você sente é o martelo da palavra, removendo as impurezas e te dando uma nova forma. Você não está sendo destruído. Você está sendo forjado. Se esta palavra já começou a fazer sentido no seu espírito, se você sentiu um alívio só de ouvir que não está louco, que não se perdeu, faça uma coisa por mim. Leve o seu polegar até o botão de curtir e aperte com força. Não por mim, nem pelo algoritmo, mas como um ato profético, um sinal para o céu de que você está pronto para suportar o calor da forja e receber a sua nova forma. Deixe que o seu like seja o seu primeiro sim a este processo. E sobre exatamente isso, sobre o metal vermelho vivo brilhando na escuridão, sobre o som pesado do martelo na bigorna, sobre o chiado do vapor quando o metal é temperado na água, há um selo de poucos minutos que cabe exatamente dentro daquele exato momento de silêncio, após uma conversa, quando alguém que você ama te olhou como se não te reconhecesse mais. Existe uma oração específica para essa hora. Guarda isso no fundo da sua cabeça. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos um centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital. No primeiro comentário fixado, qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua nova identidade. A proteção precisa da revelação para ser ativada por completo. Mas eu preciso te dizer a verdade. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora, antes de continuarmos, eu preciso que você prepare o ambiente onde você está. Se puder, encontre um lugar onde você possa ficar em silêncio por alguns minutos. Diminua as luzes. A palavra que está vindo não é para a sua mente analisar, mas para o seu espírito reconhecer. O que vou te descrever agora são os 4 sinais irrefutáveis de que você não está se perdendo, mas sim sendo encontrado por Deus para a mais profunda transformação da sua vida. Respire fundo. Nós vamos entrar em território sagrado. Estes não são sintomas psicológicos, são marcos espirituais de que você foi oficialmente colocado dentro da forja do ferreiro divino. O primeiro sinal é o que eu chamo de o espelho quebrado. Acontece quando você está sozinho, talvez tarde da noite, e decide olhar fotos antigas no seu celular. Você desliza pela galeria e vê imagens suas de 1, 2, 5 anos atrás. As memórias estão lá, a mente reconhece o evento, mas o seu coração não se conecta mais com a pessoa que está naquela foto. Você olha para o seu próprio rosto sorrindo e sente como se estivesse olhando para um parente distante, alguém que você conheceu um dia, mas que não é mais você. Não há julgamento, apenas uma distância silenciosa e assustadora.
É o seu espírito testificando que a sua forma antiga já é um eco, uma casca vazia. O segundo sinal é o êxodo das vozes. Pessoas que antes eram a sua bússola, mentores, líderes, amigos do peito, talvez até um familiar muito próximo, de repente começam a te dar conselhos que soam como estática. As palavras deles, antes tão sábias, agora parecem rasas, insuficientes para a profundidade do que você está vivendo. Acontece naquela conversa de WhatsApp, onde um conselho que todos no grupo concordam, para você, soa como um absurdo espiritual. Acontece naquele momento em que você desliga o telefone e sente um alívio por não ter mais que ouvir uma voz que antes te trazia conforto. É Deus te desmamando de todas as fontes terrenas para que a única voz que traga paz seja o silêncio da espera nele. E sobre essa ação de se afastar, de sair daquele grupo no silêncio do seu quarto, que você reconheceu agora. Eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é a fome inexplicável. Você se senta para assistir aquela série que amava, tenta ouvir as músicas que antes te animavam, busca o entretenimento que sempre te satisfez e sente um vazio, um tédio profundo. Nada mais te preenche. Conversas que antes te interessavam agora parecem uma perda de tempo. É como tentar saciar uma fome de leão com migalhas de pão. Isso não é depressão, escolhido. É o seu espírito, agora aquecido pelo fogo da forja, que não consegue mais se alimentar de comida fria. Ele anseia por substância, por profundidade, por verdade, por algo que nem a sua mente sabe nomear ainda, mas que o seu espírito grita por ter. E por fim, o quarto sinal: os sonhos de construção. Preste muita atenção nisso. Você começa a ter sonhos ou pensamentos recorrentes envolvendo ferramentas, canteiros de obras, estruturas sendo erguidas ou demolidas. Você pode sonhar com um martelo, com uma parede sendo levantada tijolo por tijolo, com uma planta arquitetônica que você não entende. De olhos abertos durante o dia, a imagem de uma bigorna ou de fogo pode piscar na sua mente por um segundo. Não ignore isso. É o seu espírito decodificando e traduzindo para a sua alma, na única linguagem que ela consegue entender, o trabalho que está sendo feito pelo ferreiro divino no reino espiritual. É a confirmação do céu. Eu estou te reconstruindo. Se você reconheceu 2 ou mais desses sinais, entenda de uma vez por todas. O que está acontecendo com você é um processo divino, controlado e intencional. A confusão, a solidão, a dor, são apenas o vapor que sai do metal quente quando ele é moldado. Você não está quebrando. Você está sendo aperfeiçoado para uma função que a sua antiga estrutura jamais suportaria. O que você carrega agora não é uma crise, é um chamado. E todo chamado que vem do céu é contestado na terra. A sua nova identidade precisa de proteção antes mesmo de ter um nome. Por isso, eu preciso te perguntar algo muito sério. Você está pronto para parar de lutar contra o processo e começar a proteger a obra? Se a sua resposta for sim, se você sentiu a verdade desta palavra selar algo dentro de você, eu quero que você faça um ato de fé agora mesmo. Desça até a seção de comentários e escreva o número que o céu usa para selar a perfeição da obra de Deus. Escreva 777. Cada número será como um golpe do seu próprio martelo, declarando ao mundo espiritual que você concorda com a obra do ferreiro e que você não vai fugir do fogo. Declare a sua prontidão. Antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir a sua mente e o seu coração, enquanto você atravessa esse calor, preciso te dar o nome do lugar onde você está. Existe uma palavra que descreve esse estado sagrado de transição. Esse momento em que você não é mais o que era e ainda não é o que vai ser. É um nome que o inimigo odeia, porque revela o segredo do seu poder futuro. E saber esse nome é o primeiro passo para reivindicar a autoridade que já te pertence dentro da forja. O que eu vou te dizer agora não é sobre a dor que você sentiu até aqui, mas sobre o abismo que existe entre ser escolhido
e ser coberto. O selo desta hora que você está atravessando foi visto pelo céu, mas ele também atraiu a atenção do desfigurador de propósito, porque ele sabe que um escolhido que entende o processo da forja se torna uma arma, mas um escolhido que apenas sente o calor, sem a cobertura da revelação, se torna uma vítima. E a sua função não é ser vítima do fogo, mas ser forjado por ele. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu vi escolhidos com um chamado gigante desistirem a um passo da porta, porque confundiram o som do martelo de Deus com o ataque do inimigo. Eu vi relacionamentos divinamente ordenados se quebrarem, porque uma das partes não suportou ver a outra se tornar irreconhecível. Eu vi ministérios inteiros ruírem, porque o líder foi forjado no secreto, mas nunca aprendeu a blindar a sua nova forma em público. Eu vi a dor que você sente agora se transformar em amargura, em vez de autoridade. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome, porque você sente o olhar confuso de quem te ama, e isso te quebra. Você sente a paralisia diante de decisões simples, e isso te frustra. Você sente o cansaço no corpo e o vazio na alma, e isso te desespera. Essas 3 dores são o eco de uma batalha espiritual pela sua identidade. Uma batalha que você tem travado sem as armas certas, sentindo cada golpe diretamente na sua alma, sem nenhum escudo. Antes de eu nomear o escudo que foi desenhado para essa dor específica, de se sentir exposto no meio da sua própria transformação, leve o seu polegar até o primeiro comentário fixado. Apenas posicione ele lá, sem clicar. Esse pequeno gesto é um ato profético. Você está apontando para o lugar da sua proteção antes mesmo de reivindicá-la. Foi quando uma escolhida me escreveu, descrevendo essa mesma solidão com palavras que poderiam ser as suas, e eu me vi de joelhos, sem uma resposta humana para dar, que o Pai colocou em minhas mãos a chave. Foi ali que entendi que a forja não é só calor, é também estratégia. Foi ali que recebi o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este livro digital não é uma teoria, é um arsenal. Ele contém as palavras de cobertura, os decretos de autoridade e os selos de proteção para cada fase da forja. Restam poucas cópias desse livro digital, e se esta palavra te chamou, a sua cópia está reservada. Clique agora, baixe o seu exemplar. Se você crê que chegou a sua hora de ser coberto, escreva Amém nos comentários. Sinal de fé declarado. O link está no primeiro comentário fixado. A palavra de Deus confirma isso em 2 Coríntios 5,17, quando diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O que você está vivendo não é o fim das coisas antigas, é o surgimento doloroso das coisas novas. Você está exatamente nesse eis que surgem. É um lugar barulhento, quente e confuso. E este livro é o manual para navegar a passagem entre o passaram e o surgiram, garantindo que a sua nova criação não seja deformada pelos golpes de nostalgia maligna que o inimigo lança contra você. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar: será que algumas orações podem mesmo me proteger de algo tão profundo? Talvez eu só precise aguentar firme, isso vai passar sozinho. Deixe eu te perguntar: o valor da sua paz, da clareza do seu propósito, da proteção da sua identidade para os próximos 12 meses, vale menos do que a assinatura de um serviço de streaming que você mal usa? Vale menos que um lanche caro que você pede por aplicativo? Vale menos que a conta do café que você toma toda semana para tentar acordar desse cansaço? Este livro é o investimento na sua própria alma, a ferramenta que garante que o sofrimento da forja se torne poder, e não apenas uma cicatriz. O risco está todo comigo, não com você. Você tem 7 dias completos para mergulhar neste livro digital. Se ao final de uma semana, aplicando as orações, você não sentir uma mudança na atmosfera espiritual ao seu redor, uma clareza que você não tinha antes, uma nova autoridade para silenciar as vozes da confusão, basta me enviar um único e-mail e eu devolvo cada centavo. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. Deus não te chamou para a forja para te deixar desprotegido.
e eu também não vou. Júlia, uma fotógrafa de 38 anos de Florianópolis, me escreveu dizendo que sua criatividade tinha morrido. Ela se sentia uma fraude, incapaz de capturar a beleza porque só via cinzas em sua própria vida. Uma semana depois de começar a usar as orações de blindagem, ela voltou a me escrever, com uma foto em anexo, o nascer do sol mais incrível que ela já tinha visto. Ela disse: "Eu não mudei de lugar. O sol é o mesmo, mas a oração limpou os meus olhos. Eu voltei a ver as cores de Deus." Ricardo, um ex-executivo de 45 anos de Salvador, largou uma carreira de sucesso porque sentia um vazio que o dinheiro não preenchia. Ele se tornou marceneiro, mas a angústia o seguiu. Ele disse que sentia que o inimigo zombava dele, dizendo que ele tinha trocado tudo por nada. Ao aprender a orar para selar seu propósito, ele me contou: "Pela primeira vez, o som das minhas ferramentas soou como adoração. Eu não estou apenas cortando madeira, estou construindo altares. Cada móvel que eu faço é um ato de guerra contra o vazio." Ana, de 52 anos, de Goiânia, depois que os filhos saíram de casa, sentia que tinha se tornado invisível. Ela decidiu voltar a estudar, mas se sentia velha, deslocada. Ela usou a oração para blindar sua identidade e disse: "Na primeira prova, eu não pedi para passar. Eu decretei que a sabedoria de Deus estava comigo. Os jovens da minha turma agora me pedem conselhos. Eu não sou mais a senhora da sala, eu sou a referência." Eles foram transformados com o mesmo metal vermelho vivo brilhando na escuridão, sentindo os mesmos golpes de nostalgia maligna, ouvindo o mesmo som pesado do martelo na bigorna. Eles foram transformados com o mesmo metal vermelho vivo brilhando na escuridão, sentindo os mesmos golpes de nostalgia maligna, ouvindo o mesmo som pesado do martelo na bigorna. Eles foram transformados com o mesmo metal vermelho vivo brilhando na escuridão, sentindo os mesmos golpes de nostalgia maligna, ouvindo o mesmo som pesado do martelo na bigorna. Eles foram transformados com o mesmo metal vermelho vivo brilhando na escuridão, sentindo os mesmos golpes de nostalgia maligna, ouvindo o mesmo som pesado do martelo na bigorna. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso te dizer novamente: como eu já te disse mais cedo, nós não vendemos a palavra profética que Deus nos entrega para trazer até você todos os dias. Ela é de graça e sempre vai ser. É por isso que, além do livro digital, mantemos também uma segunda forma de você fortalecer este ministério. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. É um ato de semeadura. Você está semeando no mesmo solo que te alimentou hoje. Te espero lá novamente escolhido. Mas existe uma rachadura que pode se formar no metal, mesmo depois de temperado com essas orações. Se uma certa mentira do desfigurador de propósito não for esmagada na sua mente. É uma mentira sutil, que parece verdade e que tem o poder de invalidar todo o processo da forja, mesmo depois que você suportou o pior do calor. E o nome dessa mentira vai te chocar. Agora a hora chegou. A mentira que o desfigurador de propósito usa para rachar o metal quase pronto na forja não é um rugido, é um sussurro que soa como bom senso. A mentira é: você deveria se reconhecer no processo. Ele te convence que, se a obra é de Deus, você deveria sentir paz o tempo todo, entender cada passo e ainda ver traços da sua antiga identidade. Mas a verdade sagrada, a que vai selar a sua alma contra essa rachadura, é exatamente o oposto. Quando Deus te joga no fogo, é para que você se torne irreconhecível. Primeiro para si mesmo. O lugar onde você está tem um nome. É um lugar secreto, um processo sagrado que poucos entendem e que o inimigo tenta desesperadamente encobrir com diagnósticos de crise e esgotamento. O nome desse processo é a Forja do Inominável. Inominável, porque a sua nova forma ainda não tem nome neste mundo. Você não é mais o que era, e ainda não é o que vai ser. Você é metal incandescente. Tentar se definir agora,
ou deixar que outros te definam, é um ato de violência espiritual contra a obra do ferreiro. É por isso que as vozes antigas não fazem sentido. É por isso que o seu reflexo parece um estranho. Você está em um estado de transição que só Deus e os anjos reconhecem. O inimigo odeia a palavra inominável, porque ele só pode acusar o que tem nome. Ele só pode atacar uma identidade definida. Mas como ele pode atacar algo que ainda está sendo formado na mão direita do Criador? A sua confusão atual não é um defeito no processo. É o escudo que te protege de ataques prematuros. Você está escondido em plena vista, coberto pelo fogo e pela fumaça da própria forja de Deus. Você é meu metal escolhido. Você foi separado do minério bruto por mim. Você está sendo aquecido, martelado e moldado na minha mão. E eu não vou te soltar até que a obra esteja completa e perfeita. O seu novo nome já foi declarado no céu, e a terra o conhecerá na hora certa. A Bíblia nos mostra um espelho exato dessa verdade na vida de Jacó. Ele não era um homem simples, era um lutador, um estrategista, alguém que sempre teve um plano. Ele passou a vida inteira construindo sua identidade em torno da sua própria força e astúcia. Mas chegou uma noite na beira de um riacho chamado Jaboque, que significa esvaziamento, em que ele se viu completamente sozinho, prestes a encontrar um irmão que queria matá-lo. Naquela noite, Jacó entrou na sua própria forja. Naquela escuridão, ele não lutou contra um demônio ou um inimigo qualquer. O texto diz que ele lutou com um homem até o amanhecer, uma figura que depois é revelada como o próprio Deus. Aquela não foi uma luta de destruição, foi uma luta de transformação. Cada músculo tenso, cada gota de suor, era Deus quebrando o Jacó, o enganador, o suplantador. O golpe final não foi na sua cabeça ou no seu coração, mas na articulação da sua coxa. Deus tocou na fonte da sua força humana, na sua capacidade de correr e fugir, e o quebrou. Jacó entrou naquela forja como Jacó e saiu dela mancando, mas com um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Ele saiu irreconhecível, com uma nova identidade, um novo propósito e uma marca física permanente da sua transformação. Ele foi quebrado para ser refeito. A sua fraqueza se tornou o seu testemunho. Deus te pergunta nesta hora: você está disposto a sair mancando da sua própria luta, mas com o nome que o céu te deu? Eu vi isso acontecer na vida de uma musicista de 35 anos, lá de Belém do Pará. Ela era a alma das bandas em que tocava, conhecida por sua energia contagiante no palco. A música era sua identidade. De repente, uma nuvem escura desceu sobre ela, uma depressão profunda e inexplicável. Ela perdeu o amor pela música, se afastou dos palcos, dos amigos, de tudo que a definia. Para o mundo, ela estava doente, acabada, ou pior, tinha se tornado ingrata. Por 2 longos anos, ela viveu em silêncio, reclusa. O que ninguém via era a forja. No secreto, Deus estava quebrando a artista para construir a adoradora. Ela ressurgiu, não nos palcos que conhecia, mas compondo canções de adoração com uma profundidade que ninguém em seu círculo antigo reconhecia. A voz era a mesma, mas a unção era outra. Ela se tornou irreconhecível para se tornar inesquecível para o seu verdadeiro público, alcançando corações que a sua antiga música, com toda a sua energia, jamais poderia tocar. Esse selo de fogo que você sente na sua alma não é genérico. Ele te coloca em uma de 3 estações espirituais, 3 ofícios, 3 identidades sagradas que estão sendo ativadas em você agora mesmo, dentro da forja do inominável. Ouça com o seu espírito, pois o céu está te nomeando nesta hora, e reconhecer o seu novo posto é o começo da sua vitória. O primeiro arquétipo é o inominável. Esta é a identidade mais perigosa para o inimigo e a mais confusa para você. Você é o metal no auge do calor, líquido, brilhante, sem uma forma definida. Sua função não é agir, mas ser. Sua obediência é permanecer maleável na mão do ferreiro, sem exigir um nome ou um contorno. Você se sente perdido porque sua identidade é, por um tempo,
a ausência de identidade. Você é pura potência. O inimigo te ataca sussurrando que essa falta de forma é prova de que você se desfez, que você não é nada. Ele tenta te jogar rótulos antigos ou te apressar para uma definição qualquer, para que você se solidifique em uma forma que não é a sua. Mas a sua glória está em ser indefinível, pois só quem não tem forma pode assumir a forma que o próprio Deus desenhou. O segundo arquétipo é o mestre da têmpera. Você já passou pelo calor mais intenso e agora está sendo mergulhado na água fria. Sua vida se tornou uma série de choques térmicos. Um dia, o favor de Deus é evidente. A porta se abre, o fogo do avivamento queima. No dia seguinte, uma oposição gelada, uma traição inesperada, um desafio que parece que vai te quebrar. Essa é a têmpera. O chiado que você ouve é a sua estrutura sendo fortalecida a um nível inquebrável. Sua função é aprender a suportar o contraste extremo, ganhando força não no fogo, mas no choque entre o fogo e a água. O desfigurador de propósito te ataca aqui dizendo que essa inconstância é sinal de que Deus te abandonou, que o seu destino é rachar sob pressão. Ele quer que você acredite que o frio é punição, quando na verdade é o selo da sua resiliência. O terceiro arquétipo é o portador da nova marca. A sua luta mais intensa já passou, mas você não saiu ileso. Como Jacó, você saiu mancando. Você carrega uma marca visível da sua passagem pela forja, uma perda, uma cicatriz, uma mudança de rumo que o mundo não entende, mas que o céu reconhece como um selo de honra. Sua função é ser um testemunho ambulante. A sua falha é a sua maior autoridade. Cada passo que você dá com a sua nova fraqueza declara que você esteve com Deus e sobreviveu. O inimigo te ataca com a vergonha. Ele te diz para esconder a sua marca, para disfarçar o seu mancar, para fingir que nada aconteceu. Ele quer que você trate seu testemunho como uma ferida, quando Deus o transformou na sua coroa de autoridade. Agora respire fundo. Qual desses três o seu espírito reconheceu? Qual descrição fez o seu coração queimar? Não analise, apenas sinta. Você é o inominável, escondido na luz do próprio fogo. Você é o mestre da têmpera, ganhando força no choque. Ou você é o portador da nova marca, testemunhando através da sua cicatriz. Desça agora aos comentários e escreva o nome do seu novo ofício. Não explique, não justifique. Apenas declare o inominável, o mestre da têmpera ou o portador da nova marca. Este será o seu ato de tomar posse da sua nova identidade no reino. E o arquétipo que você acabou de declarar, a identidade que o céu está selando em você, é precisamente o alvo prioritário do desfigurador de propósito. Porque um inominável sem cobertura é um alvo fácil para rótulos falsos. Um mestre da têmpera sem proteção pode ser convencido a rachar com a mentira certa. E um portador da nova marca sem blindagem pode ser silenciado pela vergonha. A sua nova função exige uma nova camada de proteção. É por isso que o segredo das orações que blindam os escolhidos foi revelado. Este livro não é para quem você era, é o manual de operações para quem você está se tornando. Dentro de 72 horas após aplicar a primeira oração de blindagem, você sentirá uma autoridade que não vem da sua força, mas da clareza do seu novo posto. Você vai parar de pedir desculpas pela sua transformação e começar a operar a partir dela. O link para o seu manual está no primeiro comentário fixado. A decisão de ser um soldado equipado ou um alvo exposto é sua. Mas preste muita atenção, porque entender o seu arquétipo é apenas o primeiro passo. O inimigo tem uma trindade de ataques, uma tática específica que ele desenhou para neutralizar cada uma dessas três novas identidades. E saber o nome da arma que está apontada para você é o que vai definir se a sua nova identidade será uma bênção ou um fardo. E essa é a próxima palavra que o céu libera sobre você. Agora que você reconheceu o seu posto, entenda. O desfigurador de propósito não desiste. Ele apenas muda de estratégia. Para cada um dos três arquétipos sagrados, ele tem uma trindade de ataques,
armas desenhadas com precisão cirúrgica para te desfigurar no meio do processo. Ele as guarda para o momento em que você se sente mais forte, para o dia seguinte à grande revelação, porque ele sabe que um soldado recém-promovido, sem o treinamento de defesa, é o alvo mais fácil no campo de batalha. A primeira tática que ele aponta direto para a sua identidade é o eco da antiga forma. Ele não te ataca com acusações de pecado, mas com a nostalgia da sua vida antiga. Ele usa memórias, fotos, músicas e até pessoas do seu passado para sussurrar no seu ouvido. Você não era mais feliz antes, não era mais simples. As pessoas não te amavam mais. Olha o que você perdeu. Ele pinta um quadro idealizado da sua própria Babilônia, tentando te convencer a sentir saudade das correntes, a trocar a glória da sua nova forma pela familiaridade da sua antiga cela. A sua arma contra isso é uma arma de postura, um gesto físico que cala o mundo espiritual. O gesto do ferreiro. Toda vez que uma memória nostálgica te atacar, toda vez que alguém te acusar de ter mudado para pior, onde quer que você esteja, feche o seu punho direito com força, como se estivesse segurando o metal quente da sua própria alma. Então, traga esse punho com firmeza sobre o seu coração. Não precisa de força, apenas intenção. Este gesto declara sem palavras: eu estou sendo forjado. O que ficou para trás era a matéria-prima, não o produto final. Eu não respondo mais por esse nome. A segunda tática, que mira no seu ambiente e na sua postura, é a quarentena da solidão. O inimigo pega a confusão natural das pessoas ao seu redor e a amplifica. Ele te faz acreditar que ninguém no mundo te entende, que você está completamente só nessa jornada, que a sua dor é única e intransferível. Ele te incentiva a se isolar, a parar de compartilhar, a construir muros transformando o silêncio sagrado da forja em uma prisão de solidão. Ele quer que você morra de sede espiritual a um passo da fonte, convencido de que não há mais ninguém bebendo dela. A sua arma contra o isolamento é uma arma de voz, um decreto que quebra as paredes da prisão. O decreto da nova criação, também conhecido como o crivo da glória. Quando a sensação de abandono te sufocar, quando você olhar ao redor e só vir estranhos, encontre um lugar onde possa falar e declare em voz audível, mesmo que seja um sussurro: as coisas antigas já passaram. Eu sou nova criação em Cristo. O que Deus está forjando, homem nenhum pode nomear ou parar. Essa declaração não é para Deus ouvir. Ele já sabe. É para o inferno ouvir. É para a sua própria alma ouvir. É para os anjos ao seu redor ouvirem e se moverem em seu favor. Você está reivindicando a sua filiação à maior família que existe. A terceira tática, que ataca diretamente a sua visão e o seu propósito, é a neblina do meio-caminho. Quando você está no auge do calor, no meio da martelada mais forte, quando você já abriu mão de quase tudo, ele lança uma névoa de confusão sobre os seus próximos passos. A voz dele soa como a sua própria razão, dizendo: isso tudo vale a pena? Para onde isso está te levando? Você já sofreu o suficiente, não acha? Não há garantia de que o resultado será bom. Ele não te oferece uma alternativa, apenas a dúvida. Ele quer que você pare no meio da travessia, paralisado pela incerteza, duvidando se o ferreiro realmente sabe o que está fazendo. Sua arma contra a névoa é uma arma de memória, um memorial de guerra. O marco da forja. Pegue um caderno simples, um diário, e a cada dia que a pressão aumentar, a cada momento que a dúvida te cegar, não escreva sobre a sua dor. Escreva apenas a data do dia e uma única palavra: forjado ou forjada. Faça disso um memorial da sua resistência e da fidelidade do ferreiro. Nos dias em que a névoa estiver mais densa, você não vai ler suas queixas. Você vai folhear páginas e páginas de declarações de que você suportou. Você verá a prova de que já esteve naquele lugar antes e sobreviveu. O seu passado de resistência se tornará a sua profecia de vitória futura. Esse silêncio que tenta te convencer de que você
É o único no fogo, essa névoa que te faz duvidar do mapa do ferreiro. Essa é a voz que você confunde com a sua. É a voz que te acusa com a sua própria lógica. Mas agora você tem as armas. E para cada uma dessas armas existe uma oração específica de ativação. Um selo que transforma o gesto, a voz e a escrita em poder de fogo espiritual. Elas estão no manual, O Segredo das Orações. Ele foi feito para essa hora, para garantir que você não apenas sobreviva à forja, mas saia dela com a autoridade de quem aprendeu a guerrear no calor. Dentro de 72 horas após selar sua decisão, a voz do inimigo começará a soar como um ruído distante, e a voz do ferreiro clara como o dia. E ainda tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Algo que o inimigo não quer que você ouça antes do fechamento desta palavra. Não trate estas 3 táticas como uma teoria. Elas são o plano de guerra do inimigo contra a sua vida, neste exato momento. Ignorá-las é como entrar em uma batalha sem saber de que lado o inimigo atira. A sua nova identidade, o seu novo posto no reino, é valioso demais para ser deixado desprotegido. Leve isso a sério. A sua eternidade pode depender da forma como você luta nos próximos dias. Se esta palavra foi uma chave que abriu uma porta no seu espírito, se a revelação dessas armas te trouxe um novo fôlego, eu te peço 2 coisas. Primeiro, se inscreva neste canal e ative as notificações. Isso não é sobre números, é sobre continuidade. A forja é um processo e cada mensagem aqui é uma ferramenta para uma nova fase. Segundo, salve este vídeo. Crie uma playlist chamada Forja ou Manual de Guerra e coloque este vídeo lá. Você vai precisar voltar aqui. O inimigo vai tentar te fazer esquecer o que você ouviu. Ter isso salvo é a sua maneira de dizer: eu não vou esquecer. Eu estou em treinamento. Agora respire. Feche os seus olhos, não por obrigação, mas como um ato de confiança. Eu quero que você se veja não como você é agora, mas como o seu espírito realmente está. Uma peça de metal bruto, escolhida, única, deitada sobre a bigorna de Deus. Você está dentro da forja do inominável. Está escuro, mas não é uma escuridão de abandono. É a escuridão do secreto, do lugar onde as coisas mais preciosas são feitas. Você sente o calor pulsando ao seu redor. É a presença do Espírito Santo, te aquecendo, amolecendo as suas defesas, te preparando para a mudança. Não resista ao calor. Ele é a prova de que o ferreiro está perto. Agora ouça. Você ouve um som rítmico, pesado, intencional? É o som do martelo da palavra. E ele desce sobre você. O primeiro golpe te assusta, o impacto reverbera por todo o seu ser. Você pensa que vai quebrar, mas então vem o segundo e o terceiro. Com cada golpe, você vê faíscas brilhantes se desprendendo de você e queimando no ar. Essas não são partes suas que estão sendo arrancadas. São as impurezas. É o medo da opinião dos outros. É o eco daquela palavra de maldição que disseram sobre você. É o seu próprio orgulho. A cada martelada, você perde o que não é seu e ganha a forma que Deus te deu. E quando você está no seu estado mais quente, mais brilhante e irreconhecível, a mão do ferreiro, firme e segura, te levanta. Você é mergulhado nas águas do propósito. Você ouve o chiado agudo, o vapor sobe, e uma força que você nunca conheceu percorre a sua nova estrutura. O choque não te quebra, ele te sela. Você emerge da água não mais como metal bruto, não como líquido incandescente, mas como uma forma nova, sólida, temperada. Você ainda não sabe para que serve, mas sabe que é inquebrável. Sinta essa nova solidez. Ela é sua. Em nome de Jesus, eu agora libero você do peso de ter que entender o fim do processo. Você solta agora a ansiedade de saber quando a forja termina, quando o martelo para, quando a sua forma final será revelada. A sua paz não está no destino, mas na confiança no ferreiro. Solte a necessidade de ter um mapa. A mão que te segura é o mapa. Eu libero você da voz da autocobrança que te acusa no meio do fogo. A voz que diz que você deveria ser mais forte, que deveria sentir menos dor, que outro no seu lugar já teria sido aprovado. Essa voz não é a de Deus. O ferreiro não repreende o metal por sentir o calor. Ele apenas continua o seu trabalho.
Você está autorizado a sentir, a gemer, a ser honesto na sua dor, sem que isso anule o poder da sua transformação. E eu libero você da vergonha da sua rota lenta, da vergonha de estar no meio do caminho. Você não está atrasado. Você não é um projeto falho. A profundidade da sua nova função exige um tempo de forja mais longo. A sua transformação demorada não é sinal de desqualificação, mas da preciosidade e da complexidade da arma que você está se tornando. Solte a comparação e abrace o seu tempo divino. Eu ativo agora o inominável em você. Eu chamo à existência a sua autoridade de permanecer escondido em plena vista, coberto pelo fogo. Eu declaro que toda tentativa do inimigo de te rotular prematuramente é frustrada. Sua força por esta estação está em ser indefinível, maleável apenas à mão de Deus. Eu ativo agora o mestre da têmpera em você. Eu decreto que cada choque térmico, cada contraste entre o fogo da provação e a água do alívio, está produzindo em você uma resiliência sobrenatural. Você não vai rachar, você não vai quebrar. Você aprenderá a guerrear no contraste e a encontrar sua força no chiado da têmpera. Eu ativo agora o portador da nova marca em você. Eu declaro que a sua cicatriz se torna a sua coroa. O lugar onde Deus te tocou e te deixou mancando se torna a sua maior fonte de autoridade. A vergonha da sua marca está quebrada e em seu lugar se levanta um testemunho ambulante do poder de Deus que quebra e refaz. Vá e opere a partir da sua nova forma. Eu declaro sobre você agora a cobertura do ferreiro, uma cobertura de fogo santo sobre os seus pensamentos, que toda seta de confusão, toda memória plantada pelo inimigo para te prender na nostalgia, toda voz de autossabotagem que ecoa a sua própria lógica para te parar, queime agora ao tocar a barreira de fogo que o Espírito Santo levanta ao redor da sua mente. Sua mente não é mais um campo de batalha aberto, é território selado, a sala de comando do rei. Eu declaro a cobertura do ferreiro sobre a sua casa e os seus vínculos. Que toda palavra de contenda, todo espírito de divisão enviado para usar as pessoas que você ama como instrumentos de ataque, encontre um muro de silêncio divino. Que a atmosfera do seu lar seja purificada pelo calor da presença de Deus e que aqueles que vivem com você, mesmo sem entender o seu processo, sejam impedidos de se tornarem armas contra a obra de Deus na sua vida. E eu declaro a cobertura do ferreiro sobre os seus caminhos e o seu propósito. Que toda armadilha de distração, toda proposta que parece boa, mas que te desviaria da forja, todo atalho que promete alívio, mas que te levaria a uma forma inacabada, seja exposto pela luz de Deus. Seus pés não tropeçarão. Suas portas não serão as erradas. Você está escondido no propósito, e só o que foi ordenado pelo céu encontrará o seu endereço. Nós aqui, os que fomos chamados para a forja, os que sentimos o calor e ouvimos o martelo, declaramos em uma só voz: não estamos mais sozinhos. Neste exato momento, em milhares de quartos, salas e lugares silenciosos, nos levantamos como um exército de metal incandescente. Nós somos irreconhecíveis para o mundo, mas somos perfeitamente reconhecíveis uns para os outros pela luz que emitimos no escuro. Nós declaramos que a nossa confusão não é fraqueza, mas o escudo que nos esconde do inimigo. Nós declaramos que a nossa dor não é punição, mas o processo de purificação. Nós declaramos que a nossa solidão não é abandono, mas o ambiente necessário para que a obra do ferreiro seja concluída sem a interferência de mãos estranhas. Nós aceitamos o processo, mesmo sem entender o mapa. Nós confiamos no ferreiro, mesmo sentindo o golpe do martelo. Nós renunciamos ao nosso antigo nome, nossa antiga forma, nossa antiga reputação, para receber a identidade que está sendo forjada no fogo, uma identidade que ainda não tem nome na terra, mas que já é celebrada no céu. Nós rejeitamos a nostalgia do Egito. Nós rejeitamos a mentira de que a segurança da escravidão é melhor do que a incerteza da terra prometida. Nós escolhemos o fogo, nós escolhemos a martelada, nós escolhemos a têmpera, porque sabemos que estamos sendo transformados de matéria-prima em arma de guerra. E como um corpo unido pelo mesmo fogo,
Declaramos: o desfigurador de propósito perdeu o direito de nos tocar. Suas mentiras não encontram mais eco em nós. Seus rótulos não colam mais em nós. Sua névoa não nos cega mais. Nós pertencemos ao ferreiro, e o que pertence a ele, o inimigo não pode roubar. Nossa forma é dele, nossa força é dele, nossa glória é para ele. Eu quebro agora a maldição do mal-entendido que te seguia, a sentença de que a sua transformação seria sempre vista como traição ou loucura. Eu quebro agora o poder da nostalgia maligna que te fazia sentir saudade de uma versão sua que Deus já enterrou. Eu quebro agora a paralisia do meio do caminho, o feitiço de dúvida que te impedia de ver a mão do ferreiro no meio do fogo. Você está comprometido com o fogo. Você sobreviveu à tentação de pular da forja. Você escolheu a dor da transformação em vez do conforto da deformidade. O céu viu o seu compromisso, e o seu sim, no meio do calor, ecoou na eternidade como um ato de guerra. Você está comissionado a operar a partir da sua nova forma. Não quando ela estiver pronta, não quando os outros a reconhecerem, mas agora. Você está comissionado a andar no seu novo posto, a falar com a sua nova autoridade, a viver com a sua nova marca, mesmo que ainda esteja quente, mesmo que ainda esteja mancando. E você está enviado. Você é enviado de volta para os mesmos lugares que antes te definiam, mas não mais como um deles. Você é enviado como um embaixador da forja, um testemunho vivo de que é possível ser quebrado e refeito. Sua presença silenciosa será uma profecia para outros que estão começando a sentir o calor. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Repousa nisso. Esse decreto pesa, mas ele pesa do lado certo agora. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Eu te chamo quando o céu liberar. E enquanto você permanece nesse lugar, reconhecendo que você e milhares de outros são reconhecíveis apenas pela luz que emitem na forja, eu preciso que você pare por um instante e olhe para este comentário fixado. Porque o que aconteceu aqui hoje foi uma ativação, mas toda ativação precisa de cobertura contínua para não ser roubada. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual é o que a sua mão precisa pegar agora. Este livro digital não é um acessório, é o seu manual de manutenção. É o que garante que a arma, depois de forjada e temperada, não enferruje, não perca o fio, não seja guardada em uma bainha errada. O inimigo vai esperar o calor desta palavra passar para te dizer que você não precisa disso. Pense, quanto custa uma única sessão de terapia para tentar entender a confusão que você sente? Quanto custa um jantar caro para tentar preencher o vazio que a fome inexplicável deixou? O valor deste livro, com a garantia de 7 dias, é um investimento simbólico na blindagem do seu bem mais precioso, a sua nova identidade em Cristo. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare. Porque o depois, neste contexto, é a forma como o desfigurador de propósito entra pela porta da razão. Essa voz que sussurra agora: meu processo é muito único, um livro não vai entender. Vou esperar essa fase de dor passar primeiro. Isso é só para quem é mais fraco na fé, eu aguento. É só mais uma coisa para ler, não tenho tempo. Se Deus quiser me proteger, Ele protege sem um livro. Essa voz não é sua. Ela soa como sua, mas é a voz daquele que quer te manter como um soldado poderoso, porém desarmado. Clique no link. Decida agora. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar o selo do silêncio. Uma palavra sobre como proteger o seu propósito depois que você sai da forja. Quando o mundo tenta te forçar a explicar uma transformação que só pode ser testemunhada. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca,
como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto, o céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está se sentindo irreconhecível, perdido dentro da própria vida. Mande para aquela pessoa que parou de atender ligações, que se afastou, que parece outra pessoa. Não escreva nada, apenas envie. A palavra vai fazer o trabalho que a sua explicação não pode fazer. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Se você nem chegou perto de O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual, o link continua no primeiro comentário fixado. Essa é a sua última chance de pegar a ferramenta antes que a batalha pela sua nova identidade comece fora da forja. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora sim, agora você pode dizer amém. Diga comigo agora, amém. Você não está se tornando irreconhecível. Você está se tornando exatamente como ele te planejou.